Então eu queria falar aqui antes de nós batizarmos a nossa querida irmã ali, que já está prontinha, todinha de branco. Glória a Deus. Eu queria falar algo que nós não podemos esquecer. Você pode esquecer toda a filosofia que você estudou, geografia, história, qualquer outra coisa, mas isso que nós vamos falar, você não pode esquecer. Nós não podemos esquecer. Porque a gente aprende tanta coisa, né, irmãos? E esquece tanta coisa também. Mas isso aqui você não pode esquecer. Eu quero falar sobre criação, queda, redenção e consumação. Criação, queda, redenção e consumação. Isso nós não podemos esquecer. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, essas coisas que eu vou estar falando aqui, a maioria de vocês já sabem, mas nós precisamos sempre pensar nisso. Nós não podemos deixar que isso saia do nosso coração ou da nossa mente. Primeiro, a criação. A criação é obra do Deus único e verdadeiro. Amém, queridos? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas foram criadas por Deus. Amém? Estava presente ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando você abre a Bíblia e você lê lá em Gênesis, já começa dizendo que Deus criou todas as coisas, que Ele fez todas as coisas. E Deus é tão maravilhoso que tudo que Ele ia fazendo, Ele dizia: isso é muito bom, isso é muito bom. Tudo que Ele criava, Ele dizia: isto é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Então o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis vai dizer sobre a criação. Então essa é a primeira coisa, irmãos, que nós cremos. Nós como cristãos, nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas. Amém? Deus é o Criador de todas as coisas. E tudo que Deus fez é lindo e maravilhoso. Você já pensou nas coisas que você vê? Aqui na cidade não dá para ver assim tanta coisa, mas quando você sai, você vai para a praia, você vai para o campo, né? E à noite, quando você vê aquele céu estrelado lá no interior, aqui a gente não vê quase, né, irmãos? Mas lá no interior, aquele céu estrelado, depois de dia você vê aquele mato, né? Você vê tanta coisa linda, e você fala: meu Deus, que coisa maravilhosa que o Senhor criou, tudo o Senhor fez. Quando você vai na praia, você senta ali na areia da praia ali, você fica olhando aquele mar que não tem fim, quanta água, e você fica pensando: meu Deus, isso é tão maravilhoso, é tão glorioso tudo que o Senhor fez. Eu gosto de fazer isso, irmãos, de olhar para a natureza e dizer: Deus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor criou tudo de uma forma gloriosa, maravilhosa, lindo. As cores, querido, as cores são lindas. Tudo é tão lindo que Deus fez. Por isso que nós louvamos a Deus, por isso que nós adoramos ao nosso Deus,
porque Ele criou todas as coisas. E depois, irmãos, também Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Está escrito: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E quando Deus fez o homem, que foi a coroa da sua criação, Deus se alegrou de ter feito, irmãos, de ter criado. E depois Ele formou a mulher, para que ela fosse a companheira do homem, porque o homem estava sozinho, e Deus fez lá o lindo Adão, né? Devia ser muito bonito, aquele homem que Deus criou, depois a mulher também. E Deus os colocou no jardim. E ali naquele jardim agora era para que eles ficassem abençoando todas as coisas que Deus criou. Eles governassem sobre as coisas. Deus deu para eles o governo. Governem agora sobre tudo. Deus os abençoou e disse: vocês vão governar sobre todas as coisas. Imagina, queridos, eles foram os primeiros a governar. Tinham que governar sobre todos os animais, sobre todas as coisas na terra. E eles deveriam governar debaixo do governo de Deus. Eles tinham toda a liberdade, eles eram livres. Livres, totalmente livres. Mas eles estavam debaixo do governo de Deus. E eles deveriam governar pelo governo de Deus. Porque tudo era de Deus. E Deus deu a eles a terra para que eles governassem, para que eles se multiplicassem. Era um momento maravilhoso, um momento glorioso. O momento da criação. Esse momento foi um momento muito lindo. Mas alguém disse que tudo que é bom dura pouco, né? Infelizmente. Infelizmente. Quando a gente começa a ler o capítulo 3 de Gênesis, vem a queda. Vem a queda. Deus tinha dado uma ordem para Adão: pode comer do fruto de qualquer árvore, mas dessa que está no meio, vocês não devem comer, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Olha, irmãos, eles tinham toda a liberdade, tinham tudo. E Deus deu esta ordem. E nós lemos que Satanás estava por ali. E Satanás veio, começou a seduzir a Eva. Começou a conversar com Eva. E infelizmente a Eva começou a dar ouvido a ele e conversar. E o diabo acabou enganando Eva, dizendo: olha, pode comer, não vão morrer não. Não vão morrer. O que ele estava dizendo? Deus mentiu para vocês. Deus mentiu para vocês. Vocês não vão morrer. Pode comer do fruto. A Eva comeu. E depois ofereceu para o Adão. E aí foi a queda deles, irmãos. Foi a queda. E aí foi quando entrou o pecado no mundo. A queda, o que é a queda, irmãos? A queda é o pecado. A queda é a desobediência.
E o pecado se transformou no maior problema da humanidade. Todos nós aqui temos problema, querido. Todo ser humano tem problema na vida. Mas o maior problema da humanidade é o pecado. É o pecado, querido. Porque o pecado destrói as pessoas. O que é o pecado? Eu coloquei aqui. O pecado é a incredulidade do homem para com Deus e sua palavra. O homem prefere crer em si mesmo e andar conforme a sua própria vontade, ignorando a vontade de Deus. Isso é pecado. Eu sei mandar em mim. Eu sei como viver, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus, eu não preciso da vontade de Deus na minha vida. Eu vivo do jeito que eu quero. Quando Eva pecou, ela não disse isso, mas de uma forma, ela estava dizendo, porque eu vou fazer desse jeito. Deus falou que não era para fazer, mas eu vou fazer desse jeito. Esse é o pecado. O pecado é rebelião, é desobediência contra Deus e seus mandamentos, sua palavra, sua vontade. É desobediência a Deus. Eva e Adão desobedeceram a Deus, desobedeceram à vontade de Deus, o propósito de Deus, e caíram. Essa foi a queda deles. O pecado é errar o alvo de Deus para cada pessoa, é a vontade de Deus revelada em sua palavra. Qual é o alvo de Deus para a minha vida? Qual é o alvo de Deus para a sua vida? O propósito de Deus é a vontade dele estabelecida na minha vida, na tua vida, desde quando eu nasci, ou até antes de eu nascer. Deus já estabeleceu a vontade dele para a minha vida e para a tua vida. Então o pecado é errar esse alvo. Quando pecamos, erramos o alvo de Deus. Deus diz uma coisa, nós fazemos outra coisa. E desde o início foi assim. Deus fala uma coisa na palavra dele, e nós fazemos ao contrário. Parece quando criança, né, irmãos? Que o pai fala uma coisa, a criança faz outra coisa. Mas nós somos assim. E a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Toda a humanidade pecou. Diz que por um homem somente entrou o pecado no mundo. E todos pecaram. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram contra Deus. E a semente do pecado vem de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. E todos nós nascemos em pecado, diz a Bíblia. Todos pecaram e estão separados da presença de Deus. O que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram? Eles foram expulsos do jardim. Eles foram expulsos da presença do Senhor. Eles perderam o governo. Deve ter sido um dia muito triste na terra. Deus colocou um anjo no portão do jardim do Éden. E eles não podiam entrar mais. E desde aquele dia houve separação entre Deus e o homem. O pecado faz separação entre nós e Deus. Cria um abismo entre o homem e Deus. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Deus, quando nos criou com um valor muito grande. Um valor muito grande. Mas o diabo odiou
quando Deus criou o homem, porque o diabo foi expulso do céu, se rebelou contra Deus, e ele quis fazer a mesma coisa com o homem, para o homem se rebelar contra Deus. Essa foi a queda. E quais as consequências do pecado? Primeiro, a morte espiritual. O homem morre espiritualmente. A Bíblia diz em Efésios que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morremos espiritualmente, ficamos como uma lâmpada que se apaga. Perdemos a comunhão com Deus. Porque Adão e Eva tinham uma plena comunhão com Deus. Eles viviam em comunhão, conversavam com Deus. Deus vinha ali, conversava, procurava, olha o que vocês estão fazendo, e ficava um tempo conversando. Porque o desejo de Deus é ter comunhão com o homem. Quando eu falo homem, eu estou dizendo homem e mulher, tá? Ser humano, esse é o desejo de Deus, é ter comunhão, é ver eu poder conversar com Deus, Ele conversar comigo pela palavra dEle. Não é uma religião, mas é uma amizade com Ele, é uma comunhão com Ele. O pai com seus filhos, sentados, conversando. Mas a consequência do pecado foi a morte espiritual. O homem não conseguiu mais ter essa comunhão com Deus. E em segundo lugar veio a morte física, como consequência. Essa semana nós vimos a morte do Gugu. É Gugu, né? Gugu. Todos nós ficamos espantados. Um homem ainda novo, saiu aqui do Brasil para morar nos Estados Unidos, que é mais seguro, Orlando, um condomínio fechado, uma casa bonita, tudo lindo com a família. De repente vai arrumar um telhado em casa. Um telhado, sobe no sótão para arrumar um ar-condicionado e pisa num drywall e cai, e bate a cabeça e morre. Um negócio terrível isso, queridos. É inaceitável. Nós, seres humanos, não fomos feitos para a morte. Nós fomos feitos para viver eternamente com Deus. Deus não fez o homem para viver 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, porque passa muito rápido. Muito rápido. Se você pensar um pouquinho agora, você lembra que você estava brincando aí de soltar pipa, não sei o quê. Agora você já está aí, pai de 2, 3 filhos, né, cuidando de uma família e com tantos problemas e dificuldades. Passa muito rápido. Mas a Bíblia diz que o castigo do pecado é a morte. Morte física. E depois em Hebreus diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso juízo. Está escrito em Hebreus. Ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso juízo. Ou seja, todos vamos ter que morrer. Eu já fiz muitos e muitos funerais. E quando eu estou ali perto do caixão e estou falando de Deus, e as pessoas choram, e eu digo para elas: agora vocês devem pensar em vocês, porque a pessoa que está aqui viveu o tempo dela. E é um momento terrível aquele, irmãos. É um momento difícil para a gente que está fazendo e para os familiares, as pessoas que conhecem. Que Deus tenha misericórdia ali da família do Gugu, né? Das pessoas ali os filhos. Mas diz a palavra que ao homem está ordenado morrer uma só vez.
o pecado se manifesta com muitas coisas ruins. Com o pecado e a morte espiritual, o homem começou a manifestar todo tipo de coisas que desagradam a Deus. A falta de amor a Deus e ao próximo, que se manifestou com idolatria, feitiçaria, cobiça, prostituição, adultério, todo tipo de imoralidades sexuais, violência, assassinato, roubo, desonestidade, ciúme, inveja, ódio, indiferença para com o próximo, vingança, orgulho, vaidade, soberba, arrogância, avareza, rebelião, vícios, discórdias, brigas, zombaria, guerras e tantas coisas mais. Nós percebemos que logo que foram expulsos do Éden, o Adão e a Eva presenciaram a morte de um dos seus filhos. O Caim matou Abel. E desde aquele dia, nós temos visto nesse mundo só guerra, violência para todo lado, tantas coisas ruins, que muitas vezes você liga a televisão para ver se assiste alguma coisa boa, mas é só notícia ruim. Porque o mundo está assim, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e a humanidade está no pecado. Nós começamos a viver em pecado, pelo Espírito, quando praticamos rebeliões, feitiçarias, ocultismos e idolatrias. Começamos também a ter problemas na nossa alma, e somos guiados pelos nossos pensamentos, emoções, sentimentos maus, pensamentos maus, emoções más, sentimentos más. A palavra de Deus nos mostra isso. A nossa alma de pecado começa a manifestar coisas ruins, tantas coisas ruins, tanto ódio, tanto ciúme, tanta inveja, tantos desejos que são contrários à vontade de Deus. A falta de respeito, a falta de perdão. Quantas pessoas vivem assim, queridos? Não conseguem perdoar, vivem com ódio no coração. E ainda começamos a manifestar o pecado pelo nosso corpo. Quando o corpo produz atos de violência e todo tipo de promiscuidade sexual, bebedeira, glutonaria, vícios, com drogas, e até a preguiça. Essa ninguém tem, né, irmãos? A Bíblia mostra que tudo isso, irmãos, é pecado. Irmãos, então o pecado se tornou o maior problema do homem. E o homem não consegue resolver este problema. O homem não consegue. O homem cada vez se torna pior. Porque a gente olha para o mundo agora e diz, bom, nós estamos no ano 2019. Então a humanidade já deveria ter aprendido. A humanidade já deveria estar melhor. Mas parece que a humanidade cada vez fica pior, querido. Aqui no Brasil a gente tem medo de tudo. Você sai na rua, você sai com medo, com receio. O que vai acontecer? E aí, irmãos, como o pecado se tornou o maior problema do homem. Mas Deus, querido, Deus que sempre deu um valor muito grande para o homem, Deus nunca esqueceu o homem. Deus nunca esqueceu a sua criação, querido. Deus nunca esqueceu. E Deus então, querido, já que o homem não pode fazer nada pelo seu pecado, o homem não pode fazer nada para se libertar do seu pecado,
Então Deus veio em socorro do homem. Amém, queridos? A solução para o pecado da humanidade vem do céu, querido. Veio do céu. Veio do céu. Ninguém conseguiu resolver o maior problema da humanidade. Mas Deus fez um plano de redenção. Um dia Deus chamou um homem, Abraão. E através de Abraão, seu filho Isaque, Jacó, Deus forma um povo para ele, o povo de Israel. E Deus disse: vocês serão o meu povo. E através de vocês eu abençoarei todas as nações da terra. Ou seja, eu amo o ser humano. O ser humano tem um grande valor. E eu quero abençoar todos. E através do povo de Israel, Deus prepara a grande salvação. A redenção, querido. A redenção dos nossos pecados. Agora se tornou a nossa maior necessidade. O nosso maior problema era o pecado. Agora, a nossa maior necessidade é a redenção, a salvação. Como eu posso me salvar? Como eu posso me redimir? Como eu posso tirar tudo isso do meu coração, da minha mente, dos meus sentimentos, das minhas emoções? Nós inventamos a religião, a filosofia e tantas coisas para nos apegar, para ver se nós conseguiríamos nos salvar. Quem sabe eu consigo me salvar me apegando nisso ou me apegando naquilo. Quando nós lembramos de Noé, Deus criou o mundo, mas o homem estava pecando tanto, que Deus falou: eu vou destruir o mundo, eu vou acabar com tudo. Chamou Noé e disse: Noé, eu vou mandar um dilúvio, então constrói uma arca. E Noé ficou o tempão da vida dele com a família, construindo uma arca, e as pessoas diziam: dilúvio, esse Noé já está com problema. Chegou um dia que as portas da arca se fecharam, e somente a família de Noé foi salva, porque ninguém quis. Noé aceitou a salvação vindo de Deus, que era a arca. O povo hebreu estava no Egito, escravos, não conseguiam sair daquela escravidão. Precisavam de redenção, precisavam de libertação. Deus mandou Moisés, o grande libertador, ele que tinha sido príncipe do Egito, obedeceu a Deus, e Deus usou a vida de Moisés para trazer redenção, para trazer libertação para o povo de Israel, porque eles não sabiam como iam se libertar, não conseguiam por si mesmos, mas Deus enfrentou o faraó e os libertou. A humanidade evoluiu tanto, irmãos. Hoje a gente fala de robôs, de inteligência artificial, a gente fala de coisas, irmãos, que você fica pensando: meu Deus, como que evoluiu tanto? Mas, irmãos, o homem continua na miséria, no pecado, precisando de redenção e precisando de salvação.
A salvação é individual. A salvação é para mim, é para você, é para cada um de nós, é para cada ser humano. Deus pensou em mim, Deus pensou em você. Deus sabia o meu nome antes de eu nascer, e sabia o teu também antes de nascer. A gente olha para a terra com 7 bilhões e tanto de habitantes, e a gente diz, como pode tanta gente? Mas Deus conhece cada um pelo nome. Amém, queridos? Porque Deus é Deus. Ele conhece cada um. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece todas as coisas, querido. Para ser salvo, o ser humano precisa reconhecer a sua condição de pecador. Irmãos, para ser salvo, o homem precisa reconhecer a sua condição de pecador. Porque Jesus disse que o médico veio para os doentes. O médico veio para os doentes. E não para aqueles que estão sãos. Então só o doente, ele vai lá e diz, olha, eu preciso de ti, médico. Faça alguma coisa por mim. Então quando nós não reconhecemos que nós somos pecadores, não tem salvação para nós. Mas se reconhecemos que somos pecadores, como Paulo disse, que Jesus veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior de todos. Ele veio para nos salvar. Eu, doente, no meu espírito, na minha alma, um pecador miserável. Para ser salvo, o ser humano precisa desejar de todo o coração a sua salvação. Reconhecer que é pecador e desejar a salvação. Eu preciso ser salvo, eu preciso ser liberto, eu quero, eu desejo. Isso alegra o coração de Deus. Oh, Deus fala, que bom, eu quero ser salvo. Para ser salvo é necessário que o ser humano tenha fé em Deus. Em Efésios diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. É necessário ter fé para ser salvo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, querido. É impossível agradar a Deus sem fé. Eu vou precisar crer nesse Deus Criador. Eu vou precisar crer que Ele me ama. Eu vou precisar crer que Ele quer me salvar e pode me salvar. E finalmente, irmãos, a solução de Deus para o homem pecador, como eu já disse, não foi a religião. A religião quem criou fomos nós. Nem a filosofia, nem nada disso. A solução para o pecado do homem foi entregar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz, por mim e por você, por toda a humanidade pecadora. Esse é o escândalo, irmãos, do Evangelho. É o escândalo da cruz, que muitos não conseguem entender. Para ser salvo é preciso ter fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu o que, irmãos? O seu Filho. Deus não deu à Igreja Batista. Se tivesse escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu à Igreja Batista, para que todo aquele que crê na Igreja Batista, ou na Bola de Neve, ou e tal, não, Ele disse que deu o seu Filho. Amém, queridos? A igreja aqui é só para a gente poder se juntar, como os irmãos e tudo, em volta de Cristo, como corpo de Cristo.
Amém, queridos? Debaixo da graça de Cristo. Aleluia. Então, amados, é preciso ter fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a prova do grande amor de Deus. Nós não falamos que você tem muito valor? Então a prova de que você tem valor é Deus dando o próprio Filho por você e por mim, querido. Olha o valor que você tem. Pecador, pensa nos teus pecados, querido. Eu me converti com 19 anos, mas até os 19, querido, sei que tem gente que era pior que eu. Tem uns que sobem aqui em cima e falam. Mas, irmãos, eu frequentei a igreja até os 15, dos 15 aos 19. Eu falei, como que em 4 anos pude pecar tanto? Não é? Mas já era pecador desde o nascimento, que a Bíblia diz, né? Nós nascemos em pecado concebeu minha mãe, por causa da semente de Adão. Mas, irmãos, como a gente peca, né? Parece que com 15 anos eu esqueci tudo que eu tinha aprendido na igreja, desde pequenininho. Caí no pecado, irmãos. Caí na balada e tal, não queria saber. O Carlão disse que era chefe de escola de samba. O que era, Carlão? Puxador de carnaval, não sei o que ele fala aqui. Entendeu? Chicão, irmão, nem pensar, viu? Francisco. Irmãos, mas todos nós, querido, todos nós, se Deus colocasse aqui, ó, no telão, querido, o pecado de cada um de nós, a gente ia cair morto aqui de vergonha. De vergonha, querido. Então Cristo é a prova do grande amor de Deus por mim e por você. Diga para o seu irmão, Deus ama muito você, querido. Deus ama muito você. Por isso que Ele enviou Jesus para morrer por você, cara. Por você, rapaz. Em Atos 4,12 diz que nenhum homem há salvação. E ninguém há salvação, a não ser em Cristo Jesus. A não ser em Cristo Jesus. Nada e ninguém pode salvar. Irmã, você vai batizar hoje. Nada e ninguém poderia te salvar. Somente Jesus Cristo de Nazaré. Nem esse batismo te salva. Você vai batizar porque você creu em Cristo que já te salvou. Amém, querida? A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quando o homem procura por um caminho, Jesus é o caminho. Quando o homem procura por uma verdade, Jesus é a verdade. Ele não é uma verdade. E nenhum caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Amém? Jesus, querido. É Jesus, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é o Verbo divino que veio ao mundo para nos salvar. Jesus é o Verbo divino que veio ao mundo para nos salvar. Ele estava com Deus e Ele era Deus. A Bíblia diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo era Jesus. Ele se fez homem. Ele, sendo Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, mas Ele se humilhou, se fez homem. E de homem Ele se tornou servo, e servo sofredor, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém, queridos? Jesus Cristo. Não foi Pedro, nem Paulo, nem João, nem ninguém. Foi Jesus que veio para a cruz morrer por mim e por toda a humanidade. Você crê nisso, querido? Amém.
Jesus Cristo foi anunciado pelos profetas do Velho Testamento. Queridos, é preciso arrependimento dos pecados. Quando nós cremos, nós precisamos nos arrepender do pecado. Não esqueça disso. João Batista pregou sobre arrependimento. Jesus pregou sobre arrependimento. E por fim, queridos, é preciso entregar a vida totalmente a Jesus. Como uma noiva que se entrega ao seu noivo, ao seu marido. Se entregar humildemente nas mãos de Jesus Cristo, completamente. Em seguida conduziu-os para fora e rogou-lhes: Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Atos 16, de 30 a 31. Tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua família. Amém, queridos? Tu e a tua casa serão salvos. O meu avô foi salvo. O meu avô foi salvo um dia. Italiano. Foi salvo por Jesus. Minha mãe se entregou a Jesus. Meus tios se entregaram a Jesus. Meus primos se entregaram a Jesus. Toda a família veio para Jesus Cristo. Hoje nós somos em vários pastores. Eu, meu irmão Almir, meu irmão Valdir, meu irmão Beto. Amém, queridos? E sabe para que nós somos pastores, queridos? Para anunciar Jesus. Para dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém, queridos? Com 19 anos eu fui salvo. Eu criei na criação. Eu criei que houve uma queda. Eu criei que eu precisava loucamente de redenção na minha vida. E eu recebi Jesus como meu Redentor, como meu Salvador, como dono da minha vida. Amém? E sigo a Jesus desde aquele dia de janeiro até hoje. E sou feliz com Jesus. Amém? Quantos são felizes com Jesus aqui? Amém? Glória a Deus. Não é maravilhoso servir a Jesus, querido? É maravilhoso. Então, querida irmã, você fez a melhor decisão da sua vida. Porque um dia todos nós vamos partir dessa terra. Mas nós já temos garantido a vida eterna. Diga: vida eterna. Vida eterna. Olha para o seu corpito aí. Olha. Alguns estão mais novinhos ainda e acho que nunca vai, né? Mas tem muita gente novinha ainda primeiro que eu, irmão. Olha que eu tenho visto, hein? Mas gente que vai ficando mais velho, vai, né? Sabe que uma hora vai chegar. Mas, queridos, nós temos uma viva esperança. Amém? Uma viva esperança, queridos. Eu não vou chegar diante de Deus e vou falar: Senhor, eu agora cheguei aqui diante de Ti, porque eu era membro da Igreja Batista MGR, Missão Global de Restauração. Olha como eu sei o nome. E Deus vai falar: que bom, conheço. Uma igreja boa. Tem um pastorzinho lá de cabecinha branca. O pastor Edmir. E Deus vai falar: e daí? Que dia foi que você entregou a sua vida para mim? Que dia foi que você se dobrou diante de mim, diante da cruz, diante dos meus pés?
Ah, Senhor, sabe como que é? Eu seguia tudo direitinho, fazia as boas obras, eu era bonzinho. Deus vai falar: que bom, como é bom ter gente boa na terra. Mas você está querendo, pelas suas boas obras, pagar o preço pela sua salvação, se o meu filho já pagou o preço por você. Você quer trocar as suas boas obras pelo meu filho? Não. Quanto entende isso, irmãos? Nós não somos salvos pelas boas obras que nós fazemos, irmãos. Nem a Madre Teresa de Calcutá, ninguém, querido, por mais que seja gente boa, e todo mundo deveria ser gente boa, todo mundo devia fazer boas obras, todo mundo deveria ser bom, mas não para comprar a salvação, porque a nossa salvação já foi comprada, já foi paga na cruz do Calvário por Jesus. Amém, queridos? O preço já foi pago. O preço já foi pago. Pela graça sois salvos. É de graça, basta receber. Amém? Basta receber. Então nunca esqueça isso que nós falamos aqui hoje. Não esqueça, meu irmão. Não esqueça. Você tem tanta preocupação na vida, acaba esquecendo. Dê glórias a Deus todos os dias. Erga sua cabeça, suas mãos e diz: Senhor, obrigado, Pai, porque eu tenho tanto valor, e o valor da minha vida, Senhor, que o Senhor deu para mim, foi o preço pago pelo teu Filho na cruz do Calvário. Jesus, o Santo, que nunca pecou, o Filho de Deus, Ele me substituiu. Eu que deveria ir para a cruz, eu sou o pecador, mas Ele, o Cordeiro de Deus, o Santo de Deus, que nunca pecou, foi para aquela cruz e derramou sangue por mim, para que eu esteja livre, salvo. Amém, queridos? E agora eu estou salvo por Cristo Jesus. A igreja não salva ninguém, a religião não salva ninguém. Quem nos salva é Jesus. Amém? Se você foi salvo por Jesus, pense nisso todo dia. Se alegre na salvação. Amém? Não deixe ninguém te enganar mais. E diz: Senhor, eu te dou graças pela graça maravilhosa, Senhor. A graça de Cristo que me alcançou, meu Pai. Agora eu vivo e vivo para Ti, até o dia que nós vamos nos encontrar e viver eternamente com Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Diga assim: querido Pai Celestial, eu te dou graças, Pai, porque o Senhor criou todas as coisas. Pai Santo, mas eu sei, Pai, que em Adão eu também pequei contra o Senhor, Pai. Deus Santo, mas o Senhor, pela tua misericórdia, com um grande amor que o Senhor me amou, o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para me trazer redenção, me trazer plena salvação. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo preço que o Senhor pagou na cruz por mim. Eu nunca poderia pagar pelos meus pecados, mas o Senhor já pagou, e eu te agradeço por isso, Senhor. Ajuda-me, Senhor Jesus, a seguir a Ti, a viver para Ti, todos os dias da minha vida, até eu ir morar com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Está feliz, irmã? Feliz?
está feliz com Jesus? Estou feliz com Jesus. Muito. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso isso, né, irmãos? Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta vida, Pai, essa querida irmã, meu Deus Santo, que ela soube, Pai, que não poderia se salvar, meu Deus, mas o Senhor veio até ela, Jesus, e ela creu no teu sacrifício na cruz do Calvário. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, tome a vida dela, Pai querido, nesta caminhada, Pai. Ó Deus, encha com teu Espírito Santo, encha da tua presença, Pai, fortaleça, Senhor Jesus, guia, Espírito Santo, pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que ela possa ser uma bênção, Pai, para muitas e muitas pessoas, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, glória a Deus. Amém. Irmã Isabel Consolação Rodrigues Cardoso, conforme o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo.